indicado pelo Ministério Público pela assistência. Vamos dar início à instrução coitiva da primeira indicada pela defesa. O nome completo do senhor? Roberto Ramírez Pereira. Ô, Roberto, tem alguma relação de parentesco ou amizade com algum desenvolvido, seu Roberto? Não. O senhor conhece a Kátia Graças Belas? De jornais, não conhecia pessoalmente. Sei que pertenceu à Polícia Civil, porém não a conheço. Atualmente é investigador? Investigador. O senhor está lotado aonde? No 6º Distrito Policial. Então nunca trabalhou com ela? Não. Conhece os fatos, então Pela foi mídia. noticiado. Perfeito. Bom, presta o compromisso legal. É verdade? Eu oportunizo exatamente as perguntas que ela à vontade, fazendo uso do microfone. Possa ser captado. Roberto, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Deixando registrado, Excelência, que o senhor Roberto está com um problema sério na perna, mas mesmo assim prontificou em comparecer presencialmente. Senhor Roberto, o senhor já foi presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado do Paraná? Sim. Em que período? Foi no período de 2011 a 17, a 18. Senhor Roberto, nós recebemos um ofício do Grupo Auxiliar de Recursos Humanos da Polícia Civil, demonstrando algumas situações peculiares da nossa Polícia Civil. Por exemplo, o número de suicídios entre os policiais. Nós tivemos 10 vítimas de suicídios nos últimos 4 anos. 1 delegado de polícia, 2 escrivães, 7 investigadores de polícia. O senhor tem conhecimento dessa situação? Pelo que me falaram, o número de vítimas de suicídio na Polícia Civil é superior ao número de vítimas em confronto. O senhor tem conhecimento dessa situação? O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? A gente observou quando estava no sindicato que houve vários fatos de suicídio de policiais. E a gente, na época, preocupado com isso, e foi um período que na Polícia Civil havia um setor chamado psicossocial para acolher os policiais que que demonstrava que não estava bem da saúde mental. E a gente observou que nesse período teve vários policiais que praticaram suicídio, e a gente acionou o Departamento da Polícia Civil na época para que se cumprisse a lei ou um decreto do governo do estado, não me lembro qual é o tipo de legislação, que determinava que cada 2 anos o servidor policial fosse submetido a um exame de saúde mental para ver se estava bem, uma espécie de visita ao psicólogo. E a gente queria que cumprisse esse decreto para que as pessoas fossem observadas. Inclusive, a gente pedia que o departamento determinasse aos chefes de unidades que, em vendo uma situação anormal do servidor, que encaminhasse para o setor de psicossocial para uma avaliação. Isso de forma preventiva. E a gente observava que, na época, essas pessoas não era cumprido esse decreto e cada 2 anos submeter o funcionário a uma avaliação. E qual foi o resultado disso? Na prática, nossos policiais, como é que ficaram? Não, na verdade é o seguinte, na prática, acredito que muitas outras instituições, que a pessoa só verifica quando ocorre o problema. Aí verifica, deveria ter tido tratamento, etc. Mas, na época, havia, um setor chamado psicossocial que funcionava muito bem. Mas aí, por políticas que a gente não entende até hoje como, destruíram esse setor. Destruíram, lamentável. Destruiu, aí ficou
Hoje o servidor praticamente não tem esse tipo de acolhimento. E na época tinha um setor, esse setor era muito importante porque a pessoa era desligada da sua unidade policial, que ele estava trabalhando, e ia para esse setor de psicossocial, onde ficava ali um período lotado em tratamento, que tinha um resultado muito importante. Aí, alguns inovadores aí, acreditando que está inovando, criaram um setor chamado psicologia jurídica, coisa assim, que nada tinha a ver com tentando inovar, e não deu certo, a meu ver. E aí fica, de modo geral, os policiais expostos em com seus problemas de ordem psicológica. Roberto, nesse mesmo relatório, em consta dos autos, tem que os afastamentos no último período da função operacional, sujeitos a problemas psicológicos ou de saúde. Temos um delegado de polícia, 10 escrivães de polícia, 43 investigadores, um agente, 4 papiloscopistas, um total de 59 policiais afastados. Aliado ao fato também desse mesmo relatório do GAR, o relatório de cargos vagos. Para ter uma ideia, eu queria que o senhor confirmasse o efetivo existente, possibilidade, os cargos existentes. De delegado de polícia, 780. Os ocupados, em 2018, 393, 2019, 394, 2020, 371, 2021, 356, 2022, 343. Então, do efetivo de 780, temos menos da metade, 343 delegados. Escrivães, efetivo existente, 1.400, resumindo, em 2022, 734, praticamente 50%. Investigadores, o efetivo existente, 4.300, ocupados, 2.400, pouco mais do que a metade. Essa situação da polícia hoje, em relação ao quadro, a deficiência de pessoas? Sim, o quadro, muita gente, não houve um planejamento para que houvesse a reposição dos policiais que se aposentassem. Isso é até um pouco histórico, mas vamos falar não diria delegados, que é uma situação diferente, mas hoje o quadro dos investigadores da polícia é muito serviço para pouca gente. É muito serviço, sobretudo numa sociedade como a nossa, que a única porta aberta é a delegacia de polícia e a pessoa tem lá para buscar uma urgência, uma delegacia de polícia. Então, o trânsito de gente procurando a delegacia para buscar resolver seus problemas é muito grande. Isso, de alguma forma, o policial, o investigador que está atendendo, ele sofre, porque só na delegacia que eu trabalho são 100 pessoas por dia que entram, todas elas com uma história triste. E o investigador que atende ali, se comove com a situação. Falo eu pela nossa delegacia, nós damos o melhor encaminhamento de dezenas de milhares de problemas sociais. Então, a gente sente que as pessoas se somatizam a isso, as pessoas ficam, elas não conseguem resolver o seu problema e tem que atender todo mundo. Isso dá um estresse, uma angústia, isso não tenho dúvida do que estou falando. Isso ocorre todo dia, onde o investigador de polícia tem que ir no local de crime, local de situação de criança. Isso mexe com o psicológico do policial. Por quê? Porque ele tem casa, ele tem filhos e etc. Então, lamentavelmente, não tem esse acompanhamento para que o policial possa entender que aquilo é da profissão, tal, mas não tem isso aí. Então, realmente, essa carga negativa ele pega. Roberto, o senhor está há quanto tempo na polícia?
40 anos. Nesses 40 anos, é possível dizer que o senhor teve problemas de equilíbrio emocional decorrentes da profissão? Não entendi, doutor. Por esses 40 anos de polícia, o senhor é a mesma pessoa, psicologicamente falando, mentalmente falando, que entrou e agora o senhor teve algum transtorno em decorrência de tudo que o senhor nos falou dessa atividade? A gente está um pouco calejado, né? Evidentemente, com o tempo, você vai vendo que as coisas são tudo normais. Mas me permite aí, eu quando bem jovem e vindo do mundo civil para o mundo de uma delegacia de polícia, eu trabalhava no 8º distrito e quando, de repente, uma pessoa foi lá, olha, roubaram minha casa, roubaram tudo, lá tal. E eu fui para casa, né? E à noite eu não conseguia dormir porque eu não conseguia entender que uma pessoa que foi trabalhar e alguém foi lá, roubou todo, eu não conseguia dormir. Porque eu achava uma coisa mais horrorosa do mundo, quando você roubaram os seus bens e a gente vê que a força do Estado ela não existe, né? Então isso é realmente danoso. Depois você vai vendo que aquilo é a normalidade. Isso cria para a gente uma certa angústia. No policial, de modo geral, ele tem uma angústia que ele não consegue resolver as coisas. Ele carrega aquilo com ele. Poxa, e a gente observa que muitos policiais vão tentar resolver isso, tentar fazer da melhor maneira. Por quê? Porque ele compra aquela injustiça. Compra para ele. Então, isso dá um certo aborrecimento, uma angústia. Senhor Roberto, aquele decreto ou lei que o senhor mencionou seria 15.448. Foi uma lei de iniciativa do deputado Braddock. Ele falava que a cada 12 meses o policial teria que ser submetido a uma avaliação psiquiátrica e psicológica. É sobre isso que o senhor tinha se referido? Sim. O senhor sabe se nesse período de vigência dessa lei o Estado cumpriu essa determinação? Não sabe ou não cumpriu? Não cumpriu. Vocês, como sindicato, fizeram ofício nesse sentido? Sim, a gente faz ofício, comunica às autoridades que aquele decreto, aquela norma precisa ser cumprida. E mais que isso, mostrar que tem as consequências, né? A gente tem a omissão do Estado e depois tem as consequências. Que a gente tem visto aí centenas, inclusive com pessoas aposentadas, né? Pessoas aposentadas que hoje deveriam estar aposentadas, gozando da sua aposentadoria, ou vai enfrentar a justiça, tudo porque não teve uma prevenção lá no passado. Você conheceu o policial Valente? Sim. Recentemente, esse policial matou um outro colega, o Guto Paredes. Você tem conhecimento se o Valente conheceu com ele como policial? Era uma pessoa normal, ele ficou afetado com o serviço policial? Seria um reflexo dessa situação de omissão do Estado? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida do que, senhor Roberto? Não tenho dúvida de que o policial Valente é um policial que esse é o resultado da omissão do Estado. De não ter, cada 12 meses, verificado, que seus chefes não tenham observado que esse investigador está com um comportamento não bem condizente com a de investigador e afastado ele da função para um tratamento. Infelizmente, isso não ocorre. Isso é a regra, vamos dizer, na polícia hoje? É regra. E pior ainda, nós estamos vivendo uma situação onde algumas chefias deixam de comunicar porque ele não vai ter um funcionário para repor. Então, ele fica com um problema, correndo um risco, porque não tem concurso, não tem gente ali, etc. Para substituir aquele eventual investigador que esteja com problema de saúde mental. Senhor Roberto, o senhor deve ter passado por várias delegacias. Existe delegacia mais complicada que a outra? O senhor está no 6º distrito, ali tem umas favelas meio complicadas, Vila Oficina e tal. Mas o que eu quero dizer, existe, por exemplo, no CRIA é mais pesado, homicídios é menos complicada. Existem delegacias que exigem mais do equilíbrio mental do policial? Existe, sim. A instituição Polícia Civil, como outras instituições, ela tem várias atividades.
Exemplo, um investigador que trabalha na Delegacia do Meio Ambiente, que ele não sofre as mesmas tensões, etc., que o investigador que trabalha, por exemplo, no 6º Distrito Policial, ou que trabalha numa delegacia de homicídios, onde você vai no local de morte e tem que defrontar com aquela situação e com os familiares daquela pessoa. Isso é muito complicado. Delegacia como no CRIA, onde você vê as crianças que são vítimas de abuso e etc. Então, realmente, são coisas distintas. Então, a Polícia Civil, e é outra coisa que a gente sempre colocou um dedo na ferida, dizendo que os policiais teriam que ser removidos esporadicamente de uma unidade para outra, para que aqueles policiais que estavam em uma delegacia de muito estresse, ele pudesse ir para uma outra delegacia mais tranquila, porque eles se recompõem. Infelizmente, são situações políticas que não se resolvem, mas têm consequências. Então, eu não tenho dúvida que um policial hoje, em determinadas delegacias, não sofre de estresse como com outras delegacias, que é adolescente, no CRIA, delegacia da mulher, uma delegacia muito complicada de trabalhar, e delegacia distritais, e de modo geral é uma das as poucas unidades que estão abertas para o povo ir lá fazer os seus reclamos, etc. Excelência, tem um vídeo institucional que está no movimento 553.2. Seria possível nós passarmos até em relação a uma outra pergunta? Tudo a ver com a pergunta? Uma pergunta em relação aos 4 minutos do vídeo ou em relação a um fato específico? Excelência, o que eu estou tentando demonstrar com essa testemunha é a situação da nossa polícia, que está doente. Esse vídeo demonstra realmente a situação atual da nossa Polícia Civil. Ele foi presidente do sindicato. Gostaria que ele comentasse. São 4 minutos tão somente, não vai afetar em nada. Se você puder fazer uma pergunta que ele pudesse responder em relação ao vídeo. Se ele conhece o vídeo. Isso conheceu o vídeo sem ver o vídeo. Conhece o vídeo que a polícia está doente, está morrendo? Que vídeo? Que vídeo? Policial que fala da atividade policial. Não é. Trabalhar para ele sobre o vídeo. Não é isso, não é refundir que eu não conheço o vídeo. São entender. todos vídeos feitos por tantos policiais que não poderia dizer se eu conheço ou não conheço. Tá. Faz o seguinte, passa o vídeo, deixa que eu também tenha acesso a esse vídeo. Obrigado, do que você trata. Não é normal. 3. Não é normal o que os policiais veem, ouvem, cheiram, tocam e experimentam todos os dias. Não é normal carregar a carga que os policiais fazem emocionalmente, fisicamente. O senhor conhece esse vídeo? Se eu for preciso fazer uma pergunta a respeito do vídeo, que senão a gente vai passar uma reportagem, algo, e tem que ser feita uma pergunta, claro. Excelência, esse vídeo, eu gostaria de aproveitar e explorar o Roberto, que ele foi presidente do sindicato. Esse vídeo demonstra atualmente a situação do policial que vai para casa, o policial que se separa, o policial que sai, não sabe se vai voltar, a estrutura, e é diretamente relacionado à situação da reta. Eu entendo necessário, Excelência. São apenas 4 minutos. Eu acho que não há necessidade. Doutor Balzer, eu estou com a presidência do trabalho, eu acho que só identificar se é só passar o vídeo e fazer uma pergunta. Se for para passar o vídeo, passa no momento da fala. Se for algo específico do vídeo, 30 segundos, 1 minuto, para que ele possa dar uma explicação sobre o vídeo, tem nexo. Né? Mas se for só exibição de vídeo, daí não tem sentido, né? Porque eu acho que ele conhece mais do que todo mundo a situação e pode até responder sem ver vídeo. O senhor foi presidente, é isso, do sindicato? Sim. Eu acho que talvez, doutor, sem prejuízo de passar o vídeo na sequência, eu acho que também pode ser importante para a defesa, se eu pudesse esclarecer, né, essa situação que vive a polícia, mais do que o senhor já esclareceu até agora, acho que foram feitas várias perguntas para o senhor nesse sentido. Se for a mera exibição do vídeo, daí não tem pergunta. Então fica nesse sentido, doutor. É uma pergunta ou é só a exibição do vídeo? Não, Excelência. Após o vídeo eu faria a pergunta. Com toda a vênia, com todo respeito pelo meu Vossa Excelência, como disse, o vídeo mostra a situação policiais atualmente no Paraná.
Eu acho que ele Pode, conhece. de apenas 4 minutos, que o Roberto, que foi presidente do sindicato, pudesse confirmar para nós que essa situação dos policiais. Ali mostra o desamparo dos policiais, o problema psicológico, psiquiátrico dos Excelente. policiais. Acho que ele pode responder. Mas tem o Ministério Público tem tanto medo do vídeo. Não tenho medo do vídeo, Silêncio. Só quero dizer o seguinte, esse é um vídeo motivacional, ou que qualquer um pode retirar do Facebook. Nós não sabemos nem quando e que ano foi feito esse vídeo, quem é que fala nesse vídeo. Nós não sabemos nada desse vídeo, inclusive nem a origem desse vídeo. É um vídeo que fala a respeito como está a polícia no Estado. Por isso que o Roberto Mas pode pergunta confirmar. para ele, então. Mas Não, qual é o receio de ouvir esse vídeo, eu não doutor tenho Paulo? receio, é que Então, não é o vamos ver. momento. É que o momento da exibição realmente É é que na não é fase o do momento debate. da exibição. Então fica indeferido nesse instante, mas fica possibilitada a pergunta e já constando em ata a resignação da defesa. Se for na forma de pergunta, fica à vontade, doutor. Obrigado, excelência. O senhor Roberto, a Kátia, ela trabalhou por vários anos no CRIA, o pessoal apelida ali no Crazy. O senhor pode nos descrever qual é a atividade no CRIA? O que ele faz, o que não faz? Como é que é a situação ali naquela delegacia especializada? A Nucria atende basicamente as crianças que são vítimas de maus tratos, de abuso sexual, basicamente isso. Basicamente isso. Basicamente Violência contra crianças. violência contra as crianças, que não são poucas. A demanda é muito grande. A delegacia é bastante... e tem... as pessoas não entendem, mas o abuso de crianças por parte de familiares é muito grande, por parte de pessoas de fora da família, mas inclusive dentro da família é muito grande esse tipo de abuso. O senhor, como presidente do sindicato, tem bom conhecimento de alguns transtornos policiais que trabalharam lá em decorrência dessa atividade específica, de socorro, de acompanhamento de inquérito, de criança estuprada, criança violentada, criança agredida? Especificamente de algum servidor, não, mas a gente sabe, por exemplo, o Nucria sofre muito, os policiais sofrem muito com isso, porque eles deparam com a situação da criança estuprada, da criança vítima de todo tipo de maldade humana, e a delegacia da mulher também. Então, nessas delegacias onde a carga, o trabalho é complicado em razão da sua missão, realmente o servidor ele acaba sentindo essas injustiças que um ser faz com o outro. Então, não tenho dúvida que é um local desse e tem os reclamos. Na polícia, muita gente não quer trabalhar. Na delegacia da mulher, no Nucria, em algumas delegacias, as pessoas tentam não trabalhar pela natureza do serviço. Homicídios, por exemplo, tem policiais que não gostam de trabalhar no homicídios. Por quê? Então, evidentemente que a polícia ela tem um leque muito grande de possibilidades, de unidades que você pode trabalhar, de Luanda a Paranaguá, né? Então, você a pessoa tem alguém que gosta, mas a maioria dos policiais não gosta. Da delegacia da mulher, que é muito complicada, muito a questão do relacionamento, e todo dia tem choros e gritos na delegacia da mulher, da Nucria. Então, são unidades que eu sei que os policiais, de modo geral, trabalhar lá muitas vezes é muito difícil. Senhor Roberto, os policiais têm algum plano de carreira, têm uma perspectiva futuro? Como é que está a situação funcional dos nossos policiais civis? A gente costuma comentar com os colegas aí que as duas melhores polícias são a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Municipal, as guardas municipais. Por quê? Porque elas têm carreira única. Não é a Polícia Federal, que é muito a mídia, não é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. Exemplo, o mesmo policial, Polícia Rodoviária Federal tem carreira. A pessoa entra por porta única e chega no mais alto grau daquela instituição,
fazendo outras atividades. Por uma questão política aí, nas polícias civis, polícias militares, a pessoa não tem essa carreira. Tem categorias, mas não tem carreira. Então, o policial vai fazer a mesma coisa 40 anos de serviço. Fazer a mesma coisa. Então, isso é um prejuízo para o Estado. Prejuízo para a sociedade. Não para o Estado, para a sociedade. Por quê? Porque, e a gente vê isso nas instituições a nível de Estado, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, que você não tem a perspectiva de carreira. Então, o que acontece? A pessoa entra na instituição e se aposenta naquilo. Não tem como você crescer e deixar de fazer a mesma coisa. Toda vez que você deixa de fazer aquilo e vai fazer outra coisa, há um refrigério. Você vai bastante benéfico para a sociedade. Por que para a sociedade? Porque vai ter uma pessoa mais motivada. Na instituição, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, não tem carreira e não tem motivação. Tanto é que, quando chegam nos dias de aposentar, as pessoas contam os dias, conta tempo fora, conta tempo para poder ir embora. Então, infelizmente, isso é um prejuízo para a sociedade. Por que é prejuízo? Muitas vezes, quando o cidadão o profissional tem um tempo maior, e tem condições, tem prática, tem habilidade para prestar melhor serviço para a sociedade, ele precisa ir embora, porque essa mesma sociedade, o Estado não reconhece que ele tem esse potencial de produzir mais. E a carreira dele é limitada. Lamentavelmente, isso é um defeito aí, e várias categorias dentro dessas instituições lutam para que não haja carreira única. Questão de monopólio de poder. Mas quem é prejudicado sempre é o povo, a sociedade. Roberto, excelência, eu estou quase concluindo. Roberto, em relação à nossa escola de polícia, eu acompanhei há um tempo atrás que módulos, o treinamento era feito pela metade quando era feito. O senhor tem conhecimento como é que são preparados os nossos policiais civis na escola de polícia? A época de 2011, 2018, houve uma crítica muito grande à escola de polícia da época. Eu não sei a pessoa que está sendo julgada hoje, em que momento ela fez escola de polícia, não sei desse momento que ela fez, mas o Estado, por falta de despreparo, de pessoas pensantes, para que pudesse fazer um planejamento, acabaram por razões políticas e fazer nomeação de muita gente no mesmo tempo. Logo, a escola de polícia, ela não tinha como absorver todo esse pessoal. Não teve uma forma de escalonar. 100 alunos vão fazer escola agora, 100 daqui 3 meses ou 6 meses. Bom, o que acontecia? Nós temos um outro defeito na nossa legislação, que a pessoa entra na instituição policial já nomeada, recebendo salário. Então, o que acontece? A escola de polícia não podia absorver todo esse pessoal. Aí começou. Não tinha nem instrutores para tanto. Começou a colocar essas pessoas em expedientes, em delegacias. Dar expediente de delegacia, sem preparo nenhum. Então, na época, a gente entendeu que a gente tinha que noticiar esse fato às autoridades policiais do Departamento de Polícia, e fizemos, dizendo que não poderia fazer isso. Não poderia fazer sob o risco de alguém morrer. E, de fato, morreu gente, uma série de eventos por essa irresponsabilidade. Só exemplo, que é bom a gente sempre fazer exemplo. Um determinado policial de carreira, grandes policiais estivemos no Paraná, em Pinhais, ele estava exercendo sua função quando um chamado estagiário, não tinha feito escola de polícia, e um preso da delegacia fingiu que estava com problema. Esse policial inocente, 2, 3 meses de instituição, foi lá e abriu o cadeado em Pinhais, 2013, 14.
os presos saíram e atiraram no nosso amigo e que foi para a UTI, quase morreu, enfim. Hoje está aposentado com problemas mentais, com um tiro que pegou na cabeça. Tudo porque nosso departamento de polícia permitiu que pessoas não habilitadas, não feito curso, fossem e trabalhar em delegacia. Então, na época, nós fizemos ofício informando que aquela conduta era ruim para os policiais. Lugar de aluno na escola aprendendo, depois fazer um estágio. No entanto, foi um desastre. E o Estado dizia que a pessoa estava sendo remunerada e a pessoa remunerada tinha que prestar um serviço, mas não era habilitada para aquilo. Senhor Roberto, resumindo tudo que nós falamos até agora, nós constatamos que, não existe o preparo do policial na escola de polícia, como deveria ser, não existe o quadro do pessoal, é quase um terço do que deveria, o número de afastamentos, o número de suicídios, o número de tragédias acontecidas. É possível avaliar o senhor como ex-presidente, como policial, investigador de polícia, que a nossa Polícia Civil está doente? A Polícia Civil ela tem esses problemas aí não só ela, quanto o Estado de planejamento. E quantos policiais? A escola de polícia deveria ser uma permanente escola. O que acontece? As autoridades políticas, eles, para fazer uma mídia, para enganar o povo, eles falam assim, que agora vamos contratar 5.000 policiais militares. Aí a mídia fica noticiando muito tempo, aí confunde a população. Todo dia bate na mídia. Hoje fala uma coisa, 1.000 policiais, daqui 6 meses, não contrata ninguém, daqui 6 meses a mídia diz que que vai contratar 5.000 policiais. O povo pensa que vai ser mais 5.000, na verdade não contratou nada, é só uma mídia para enganar o povo. É verdade. Então, então eles deixam muitas vezes para contratar num determinado tempo muito mais para fazer política do que favorecer a sociedade com policiais. Última pergunta, excelência. Não existe, então, alguma atitude preventiva do Delegacia Geral, do Estado de Segurança, preventiva em relação à saúde mental e estrutural dos nossos policiais? Que efetivamente funcione, não. Tem paliativos aí que a gente sabe que não funciona. Criam grupinhos daqui, dali, que a gente sabe que é muito mais dizer que tem. Aquela expressão velha, para inglês ver. Na verdade, não funciona. O que funcionava foram destruídos, que era o chamado antigo psicossocial, onde a pessoa saía, de fato, das suas funções, passava por avaliações no psicossocial, depois ele recebia alta. Na época, por um perito, que era psicólogo de carreira. A maldade foi tão grande que destruíram. Levou 20 anos para ser construído a história do psicossocial, que destruíram, e esse perito já tinha tempo de serviço, se aposentou e foi clinicar fora. Mas era o que funcionava, de fato. Funcionava, lamentavelmente. Roberto, eu agradeço. Espero que o seu depoimento aqui, de algum modo, foi registrado, que possa servir. Realmente, a nossa polícia precisa de auxílio. A Cátia é uma delas que foi pautada em relação a ela. Muito obrigado, senhor Roberto. Excelência, estou satisfeito. Palavra do Ministério Público e Assistência. Boa tarde, senhor Roberto. O senhor conhece a Cátia? Não. Conhece a senhora Rosaira? Também não. O senhor sabe o que aconteceu? Por que o senhor está aqui hoje? Eu sei que recebi um ofício do juízo e estou aqui. Sim. Soube o que aconteceu? Soube pelos jornais. Poderia nos dizer o que aconteceu? Pelos jornais. Por favor. Nos jornais que houve um disparo de arma e atingiu uma pessoa. O senhor sabe dizer quem disparou? Segundo os jornais, foi a investigadora à época, Cátia. O que o senhor fez na qualidade de presidente do sindicato com relação a ela nesse sentido? Com ela, especificamente, não. Eu vinha fazendo preventivamente. Sim, a pergunta que eu faço com relação a ela. Não, com relação a ela, eu não me lembro de ter noticiado algum fato para a autoridade da Polícia Civil. Vou insistir na pergunta. O senhor fez, na qualidade de presidente do sindicato dos polícias,
algum ato, alguma ação, algum comunicado, alguma peça processual, algo para ela? Não, Não. porque não é competência minha. Perfeito. Senhor policial, quanto tempo? 40 anos. O senhor lembra do caso Zanella? Sim. O senhor poderia relatar esse caso para nós? O caso Zanella foi algo lamentável que aconteceu em Santa Felicidade, onde uma pessoa deu um tiro que não deveria estar acompanhado do policial e fizeram várias trapaças dentro da delegacia para resolver o problema. Exatamente. Eles estavam numa situação de estresse naquele momento? Eu acredito que sim. Qual deles? O estagiário? O assistente jurídico? Como é que eles chamavam lá? Bate-pau, né? Eu poderia falar sobre o bate-pau? Bate-pau é aquilo que a cúpula da Polícia do Estado impunha nas delegacias da região metropolitana para atender sua corrente política local. Perfeito. Então, o senhor confirma que existe o bate-pau na delegacia de polícia? Não, hoje não. Hoje não. Então tá. Naquela situação, fizeram toda a trapaça para tentar livrar quem? Na verdade, para livrar quem colocou aquele pessoal na rua. Ou seja, delegados. Certo? Me chama a atenção esse tipo de trapaça já daquela época, porque outras houveram. Vamos continuando aqui. O senhor falou um pouquinho aí sobre o Paredes e o Valente, né? O senhor conhece os antecedentes criminais dos dois? Conheço. E por que eles nunca foram expulsos da polícia? Uma boa pergunta que o senhor fazer para o departamento da polícia. Tudo bem. Perguntando para o senhor na qualidade de presidente do sindicato. Porque, eu respondo, Pois não. porque o nosso direito, e os senhores são todos bacharéis, doutores, permite que ele constitua um advogado, permite que ele faça recursos e O senhor permite poderia que tenha um voltar? A gente julgamento. permite que a pessoa constitua advogado, mas isso é direito. O senhor está tentando tirar o direito do doutor de defender a Cátia. Eu não estou tentando, estou dizendo o seguinte. Se as pessoas não forem expulsas da polícia, é porque elas constituíram um advogado. O advogado Sem pleiteou mais na perguntas, justiça. excelência. Sim, excelência. Roberto, boa tarde. Edson Fac, advogado, assistente à acusação. O senhor disse das dificuldades, ou enfim, as delegacias possuem mais dificuldades, mais estresse do que outras, isso? Sim. Como é que é feita essa diferenciação? Só pelo conhecimento, pelo trabalho. Entre você registrar o boletim de ocorrência ou apurar uma denúncia, que estão derrubando um pinheiro de 100 anos, é uma coisa, e saber que e trabalhar na delegacia de homicídio, onde você vai no local de morte, onde a mãe está chorando sobre o corpo, é outra. Totalmente diferente. Então, estou dando um exemplo. Tem delegacias tranquila para trabalhar, tem outras delegacias que você sofre um grau de estresse maior. Perfeito. O Nucria era uma dessas delegacias com estresse maior. Dentre elas, a delegacia da mulher, do adolescente também. O senhor sabe quantos policiais trabalham nessas delegacias, ou especificamente no Nucria? Não, eu não saberia hoje com quantos policiais estão lá. O senhor recebeu ou atuou em favor de algum policial lotado no Nucria que relatou esse tipo de dificuldade para o senhor? Não, a gente não atendeu especificamente casos. Estou lá no genérico dizendo, está tendo problema para o departamento tomar as providências. Tá. Então não atendeu nenhum caso específico de pessoa lotada no Nucria. Mas acreditando na tua palavra e sabendo da dificuldade que é trabalhar no Nucria, obviamente, investiga crimes com criança, você tem a notícia, algum policial, fora a que está sendo julgada hoje, matou alguma pessoa? No Nucria? Não acompanho. Sem mais perguntas. Uma questão pelo Conselho de Sentença. Encerramos o depoimento. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor está dispensado. Boa tarde.
Boa tarde, senhora. Boa tarde. Por gentileza, o seu nome completo. Tatiana Martins Assis. Sua profissão? Eu sou policial civil. Investigadora de polícia? Isso. Certo. Alguma relação de parentesco ou amizade com a senhora Cátia? Não. Conhece ela? Conheço, já trabalhamos juntas. Ah, chegaram a trabalhar juntos. Já. Decorrência desse trabalho conjunto, chegaram a sair juntas, tinham mais amizade? Não. Eu acho que não. Teve alguma... Já frequentou a casa dela alguma vez? Não. Não? Compromissada na forma da lei, passo a palavra a defesa. Obrigado, excelência. Tatiana, você trabalha atualmente no NUCRI? Está lotada no NUCRI ou já trabalhou no NUCRI? Não trabalho lá mais. Tá, você trabalhou no NUCRI? Trabalhei. Quanto tempo? Por volta de 3 anos. Tá. Nós aqui estamos debatendo sobre a situação dos policiais do NUCRI e da estrutura do NUCRI. Você pode nos dizer como é que é o dia a dia dessa delegacia especializada? É uma delegacia que atende criança e adolescente vítima dos crimes mais graves, mas com foco na violência sexual. Qual era a tua atividade lá? Eu trabalhei A minha atividade, eu trabalhei 2 vezes no NUCRIA. Na primeira vez, eu trabalhava no setor de denúncia anônima, então eu investigava as denúncias anônimas que chegavam. Essa situação tua, nesse convívio, chegou a mexer com o teu psicológico? Você falou que trabalhou 2 vezes. Por que você saiu a primeira vez? Por que voltou? A primeira vez eu tive convite para ir para outra unidade. E eu fui. A segunda vez eu saí porque eu pedi afastamento, eu fiquei com um problema psicológico. Assim, não, assim, por vários motivos, não foi só pela questão do trabalho, mas enfim, foi uma somatização. Essa somatização, é possível dizer que os policiais, de um modo geral, têm esse lado no CRIA, tinham esse distúrbio, esse equilíbrio, alguma coisa nesse sentido? É possível dizer que ser policial é complicado, é difícil, né? Não só lá no NUCRIA, como em todas as unidades. No NUCRIA eu posso dizer que sim, talvez um pouco mais. Por que talvez um pouco? Porque, como eu posso dizer assim, você trabalhar só com um tema, você vai exaurindo e assim, é pesado, é uma delegacia bem pesada de trabalhar. Eu ouvi um depoimento teu, não é a primeira vez que você vem por esse caso. Você comentou alguma coisa sobre a sua vida particular em relação à sua irmã, seu cunhado e seu sobrinho, não lembro. Sim. Você lembra desse caso? Pode nos relatar? Lembro desse caso. Eu acho que foi... Só que a criança estaria caindo de uma... sim, tá. É assim, o meu limite foi quando... numa festa... Desculpa, limite para de quê? Limite, assim, para mudar de unidade, eu acho. E a gente convive muito com aquela unidade. Hoje eu trabalho no cybercrimes e eu fico preocupada com as minhas senhas, enfim. Mas quando eu trabalhava no NUCRIA, teve uma festa de final do ano e o meu cunhado veio do interior, mais a minha irmã. A gente sempre passa o Natal ou o Ano Novo junto. E aí ele estava em cima A minha sobrinha era bem pequenininha e ela estava em cima do sofá. E aí ele pegou e foi... Ela foi cair e ele pegou ela, assim, enganchou ela, assim, de um jeito que eu achei muito estranho. E aí eu chamei a minha irmã no quarto e falei, olha, pelo amor de Deus, olha só, ele, né, o jeito que ele pegou, eu achei estranho e tudo. E aí ela falou para mim, mas você... Nossa, que isso? Você trabalha nesse lugar, você já está vendo maldade em tudo. E aí eu pensei, eu acho que é hora de procurar outra unidade. Ou seja, a criança estava caindo, ele tirou pela bunda e você pensou que ele estava bulinando a criança, é isso? Não, assim, não foi
pela bunda. Ele, tipo, engatou ela, assim, não sei dizer o jeito, mas ele pegou ela, assim, com a mão para trás e de um jeito que eu vi, sei lá, eu cismei. E essa situação, essa síndrome, essa cismada, começa a acontecer depois de trabalhar especificamente um tema só, como... Sim, começa a acontecer quando você trabalha. Eu posso te dizer assim que hoje a Polícia Civil ela tem uma deficiência de pessoas, né? Então você acaba não fragmentando, que é o certo, né? Quem recebe faz uma coisa, você que investiga faz outra, aí quem vai no local faz outra. No Nucria, não. É mais ou menos assim. Você faz um pouco de tudo. Então, você recebe, você tem contato com a vítima, você tem contato com o agressor. Então, é um tema que vai te, assim, vai exaustando mesmo. Tatiane, não sei como está agora, mas na época da CAT, existia um amparo, uma retaguarda da Delegacia Geral do Estado para socorrer essas deficiências, desequilíbrios sociais, especialmente investigadores? Não que eu me lembre. Hoje, assim, há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos, a nossa nova direção da polícia, eles têm se preocupado com isso, com o elevado número de incidentes. Hoje eu sei que tem. Antes não. Nós não tínhamos. Então, antes, como é que era? Não era, né? A gente, se você quer um psicólogo, você paga. Como é que ficava? Conheceu a Cátia nesse período. Como é que era a Cátia como policial, como pessoa? Eu trabalhava todos os dias, porque como eu estava no setor, ela é uma pessoa igual às outras, assim, normal. Porque lá era dividido em equipes. Digamos que tinha 5 equipes. Ela trabalhava com alguém, fazendo um serviço externo, interno, enfim. Só que eu trabalhava todos os dias, então eu tinha contato com todas as equipes. Ela era uma servidora, uma servidora normal, uma servidora que, assim, muito boa, por sinal, com os relatórios muito bons. E não tinha, o trabalho dela não tinha atraso. Não sei se foi desse período, Tatiana, mas chegou a ter conhecimento do pai dela ter morrido de câncer e ter desenvolvido a doença do câncer por um tempo? Não, como eu saí da unidade, eu não tive mais contato com ela. Eu acho que encontrei ela, talvez uma vez, na rua. Acho que, não sei se foi na rua, eu não sei, eu encontrei com ela. E aí, a gente se viu rapidamente, mas eu não tive conhecimento. Ana, eu recebi um relatório do GAR, está nos autos, dando conta do número de suicídio entre policiais. Na verdade, o número de mortes por suicídio é maior do que morte por confronto. Por exemplo, nos últimos anos, um delegado matou, 2 escrivães se mataram, 7 investigadores se mataram. A deficiência do quadro também, em alguns casos, nós temos menos da metade policiais seriam eficiente. Por exemplo, escrivães de polícia, é a metade, na verdade. E assim por diante. Você tem conhecimento dessa defasagem, dessa situação calamitosa da saúde mental dos nossos policiais? Tenho conhecimento, sim, da defasagem. E do problema mental, o pessoal todo? Olha, como a gente participa de grupos, né? Eu até saí de alguns, porque às vezes a gente fica em casa e fica só descansar e só tem bagaceira, né? E uma das coisas era suicídio. Porque aconteceu assim, graças a Deus não teve ninguém muito próximo a mim, mas é comum, às vezes, suicidou uma pessoa de certa idade, depois de outra, são pessoas normais, assim, tipo, que a gente não percebe.
Você está no cybercrime agora. Estou né? no cybercrime. É possível fazer uma correlação entre os cybercrimes e o NUCRIA? Você está no céu agora e estava numa situação... Essas duas delegacias. São duas delegacias diferentes. Porque o no cyber ele tem muito número. E a gente também trabalha com pedofilia, né? Só que é diferente. Você não vê a vítima assim na sua frente. É muito difícil. Eu faço as escutas especializadas lá. Mas é diferente. Parece que a violência ela não é tão gritante. Porque quando eu trabalhava no NUCRIA, o que mais me angustiava era ir embora, né? E às vezes pensar que aquele procedimento que eu não conseguia olhar naquele dia poderia ocorrer da criança voltar a conviver com o agressor, entendeu? Então, você fica com aquela sensação de sempre tem alguma coisa para fazer. Aquela responsabilidade maior. Quando é uma vítima digital, por assim dizer, é uma violência triste, grande, claro, traz grandes prejuízos, a sensação é que o perigo não é... A criança não está tão exposta assim, entendeu? Esse primeiro relato que você fez, até onde eu sei, é conhecido como síndrome de burnout. Essa situação, o advogado também tem, enfermeiro tem, policial principalmente. Você chegou a fazer alguma terapia, tratamento, após ou está fazendo atualmente? Eu atualmente não estou fazendo, mas antes de sair do NUCRIA eu fiz terapia. Foi por isso que e a gente ainda tem aquela síndrome de querer ficar no lugar. Não, mas olha, já fiz tantos cursos. Quem vai ficar aqui, quem vai cuidar, quem vai fazer. E a terapia me ajudou a entender isso. E cada um faz a sua parte. E chega uma hora que tem esse mesmo e você precisa sair para outro lugar. E eu estou fazendo isso. Essa terapia foi patrocinada pelo Estado? Não, Particular? particular. O próprio bolso. O Estado não dá essa assistência. Eu já estava fazendo terapia quando surgiu a possibilidade de migrar. Só que eu acho assim, eu não quis mudar porque já eram anos, né? Assim, 1 ano e pouco de terapia, eu teria que iniciar tudo de novo. Tem alguma coisa mais, Cristiano, que você acha relevante para o caso? Esse caso você sabe quando se chama Kátia, né? Do que ela é acusada. Sei. Foi bem televisionado, né? Para você foi uma coisa natural? Ia acontecer isso mesmo? Foi um choque? Como é que foi conhecendo a Kátia? Pra falar assim a verdade, tipo, não sei, assim, foi difícil complicado de acreditar, porque eu posso falar assim, profissionalmente falando, ela era uma boa profissional. Tá, finalmente o doutor Rogério sugeriu. O ambiente do NUCRIA é estressante? É pesado? Trabalhar em delegacia é estressante. Lá é mais estressante um pouco. Por quê? Você trabalha com pouco tempo. Você precisa dar uma resposta rápida, porque a vítima, na maioria das vezes, se você não der uma resposta rápida, ela vai voltar a viver com o agressor. É pesado. É pesado. É pesado porque, assim, você tem que atender a situação e fazer um relatório. Então, você precisa ser muito técnico e tomar muito cuidado, porque, às vezes, você pode também cometer uma injustiça. Então, você tem que analisar e pesar, porque, assim, um erro é grave. Muito obrigado. Nada. Excelência, estou satisfeito. Palavra do Ministério Público e Assistência. Boa tarde, Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Estou me recordando, você só foi ouvida no procedimento administrativo, né? Você não foi ouvida aqui em juízo, Não, né? Tá. eu nunca fui. Então, desculpe, eu vou fazer algumas perguntas agora, Tá porque bom. eu não fiz parte do procedimento administrativo. Só o doutor que estava lá. Então, vamos aproveitar a sua presença. Fica para o conselho de sentença o que é NUCRIA. Esse NUCRIA. Tá. É isso.
É para elas, né? Então, assim, ó, o NUCRI é um núcleo de combate à violência contra criança e adolescente. Violência contra criança e adolescente. Isso. Por exemplo, uma mãe agride o filho, é isso ou é outra coisa? Só para que eles entendam bem. Lá nós temos um decreto que exclui os crimes menos graves, que são ameaças, os crimes de menor potencial ofensivo, ele vai para o distrito da área, que não demanda complexidade. Certo. Nós ali, a gente investiga as violências domésticas, os crimes sexuais e os crimes mais graves, maus tratos, adoção à brasileira, que tem alta complexidade, vai para o núcleo de combate. Opa, já estou trocando aqui. Isso. Vai para o NUCRIA. NUCRIA, tá certo. Então, este núcleo, então, ele visa proteger a vítima, criança e adolescente. Isso. Né? Muito bem. Agora, poderia dar um exemplo de um caso que tenha chocado a senhora nesse período de 3 anos que lá a senhora ficou? Por exemplo, eu estou aqui há 20 anos. Uhum. Eu teria, assim, pelo menos uns 20 para contar para a senhora. Pessoas que cortam a cabeça, mãe que afoga a criança, delegado que atira em outra delegada. Eu tenho um monte para contar. Eu tenho Então, vários. Conta um, assim que chamou assim. Um chocante foi que uma criança ela teimou com a mãe e a mãe pegou e brigou com ela e botou fogo nela. E aí ela morreu. Esse foi Um que chamou a atenção da senhora. chamou a atenção. Ficou... Outro eu Pode falar. Eu estava nesse setor de denúncia anônima. Chegou um vídeo, assim, bem nos primeiros meses. Chegou um vídeo, eu abri lá, denúncia anônima. Coloquei para tocar o CD naquela época, né? E aí veio, tipo, uma pessoa gravando, uma pessoa limpando o bumbum de uma criança, e o bumbum dela, assim, parecia assim, bem dilacerado mesmo. Parecia que tinha entrado, sei lá, eu comparei com isso, sei lá, quase uma lata de cerveja, alguma coisa assim. E aí era uma denúncia de uma professora que teve muita coragem. Anonimamente ela mandou para aquele setor e aí a gente começou a investigar. Perfeito. Esse foi um dos. O outro foi um menino que eu acompanhei ele até pouco tempo. Vou falar o nome dele aqui, mas era uma criança que eu recebi uma ligação e senti que aquilo estava errado. Na hora que ligaram, eu pensei, tem alguma coisa errada e me parece alguém que convive com essa criança. Eu acho que é na escola. E aí eu fiquei com aquilo, falei com a minha delegada, falei, olha, recebi uma ligação e eu não estou conseguindo ficar em paz. Ela falou, não, mas então... Expliquei para ela, eu tinha uma desconfiança que aquela ligação poderia ser da escola, então eu acionei o conselho tutelar e a gente foi na escola. Cheguei lá, todo mundo assustado, eu falei, gente, eu sou do NUCRIA, recebemos uma denúncia, e assim, as professoras já tudo assustadas, não, veja bem, tem um aluno tal, peraí, vamos chamar a pedagoga, vamos chamar a diretora. Aí eu falei, olha, veja bem, eu recebi uma ligação, eu com todo o sigilo, mas eu preciso da ajuda de entender o que está acontecendo com essa criança. Então, veio uma pessoa, né, anônima, e falou, ele sumiu, ele aparece roxo, ele aparece muita cor, porque o pai dela tá muito... tinha com quem deixar, e eu fui ver a situação da... estava no escola. Então, a gente foi no IML. Ele tinha fraturas. Estava queimado, cortaram a língua dele. E voltei para minha unidade. Fiquei
pedir ajuda. Cedo, eu e a conselheira delegar por todos os lados. E a gente conseguiu e era perigoso. Eu sozinha, ela também. E falei, gente, e a criança vai comprar fralda do bolso, tudo que você imaginar. Aquela criança não precisava de um história de porta, de um ninja. Eu senti, junto com aquela conselheira, eu falei para ela, olha, nós não temos viatura, porque eu não achei ninguém para ir comigo. Eu não achei se me apoiar naquele momento. Vamos, você confia em Deus, nós vamos levar para essa instituição e ele não vai esperar mais. Eu comuniquei que eu ia com o meu próprio carro e eles falaram, é doida que não... fazer uma operação. E a gente foi. E, graças a Deus, a história essa era casada, tinha 2 filhos. E eles se separaram. E essa mulher, uma separação, teve uma fé com o pai aí, drogado e irresponsável. Teve essa criança. Então, ela naquela casa, ela não era bem... Ela apanhava da mãe, do padrasto. E eles faziam a criança, o irmãozinho, bater nele também. Assim, é chocante, assim, a situação precária que ele estava. Ele parecia... Eu acho que eu pedi para a senhora contar uns casos que a senhora atuou. Né? Não, eu sei, mas está ótimo já. Era isso que eu queria entender e explicar para os jurados. Porque o perfil das pessoas que trabalham no CRIA, acredito eu, são como a senhora. Confirma isso? Ou seja, pessoas que se importam com a vítima. Não é verdade? Hoje eu posso dizer, eu saí de lá dessa última vez e eu fiz uma grande reflexão. Será que essa unidade precisa de pessoas como eu? Pois é, mas vamos já chegar lá. Então, pelo menos pelo que a senhora está me contando, a senhora é uma pessoa, assim como seus colegas que trabalhavam lá, tinham esse comprometimento com a vítima. E, ao mesmo tempo, sentia-se até uma frustração, né, por não conseguir dar um atendimento adequado, talvez, à vítima. E, num segundo momento, aí é a busca do autor daquelas agressões àquela criança e adolescente. Confirma isso? Confirmo. A situação de estresse que a senhora passava, sim, vamos dizer assim, era uma situação que dava raiva? Dava frustração. Frustração. Tudo bem, mas raiva não. Às vezes, sim. Mas a raiva da criança ou a raiva de quem fez aquilo para com a criança? A raiva é todo um contexto, né? Da injustiça. Da injustiça que foi feita com aquela criança. E muitas das vezes pegavam esta pessoa, o autor dessas agressões, não é? A maioria, sim. Certo. E eles eram condenados, a maioria, ou a maioria não era condenada? A maioria, não. Não, né? Não. Essa é uma outra questão que frustra, né? É a impunidade. A senhora concorda comigo? Concordo. Vamos falar um pouco agora da Kátia. Kátia, ela não fazia a mesma função que a senhora. A senhora sabe nos dizer qual era a função dela?
A função da Kátia, ela ficava sobre aviso e ela também, ela integrava o plantão. Aí no plantão você faz o boletim de ocorrência, se for necessário. Não lembro se na época dela fazia. Quando eu saí, quando eu voltei a última vez, já estava assim. Mas é investigação. Ela pegava as ordens de serviço e ela tinha que... Com relação ao plantão, nós já sabemos que ela não fazia plantão porque ela disse que nesta época ela não fazia plantão. Esse sobreaviso, o que seria esse sobreaviso? Não, ela integrava o plantão, não o plantão de ficar lá, Certo. mas era tipo assim, 5 equipes. Tá. Aí, num dia, a equipe dela teria que dar apoio lá, era o plantão da equipe dela. Entendi. Esse seria então o plantão com sobreaviso. Isso mesmo. Mas lá, quando ela ia lá, qual era a atividade dela no Nucria? Ela fazia interrogatórios, fazia Não. entrevista? Não. Não, Ela ia em local de crime? Ia. Isso, ela ia em local de crime. ia sim. Pegar as crianças? Ela ia. E quando ela ia sozinha ou acompanhada? Porque a equipe, me parece, é formada sempre de 2, 3... Acompanhada. Sempre acompanhada. Ela e o parceiro ou parceira dela. E essas equipes, elas são sempre as mesmas do começo ao fim ou há um revezamento? Geralmente você fica com um parceiro só. Parceiro só. Aí, em eventual férias, alguma coisa assim, ela às vezes Certo. muda. A senhora sabe dizer quem seria o parceiro dela? Não me lembro. Não. Sabe dizer se o parceiro dela teve algum problema psicológico, psiquiátrico? Não me lembro. Se alguém me recordar quem é, eu posso dizer, talvez sim. Eu estava vendo todos os depoimentos que foram prestados no administrativo com relação à Kátia. Todos falaram a mesma coisa que a senhora. Era uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que nunca teve problemas de violência no trabalho ou fora dele, né? Uma pessoa exemplar. Perfeito? Perfeito. E que, inclusive, ela nunca tinha feito qualquer tratamento médico ou psicológico ou psiquiátrico. Confirma? Eu não tenho conhecimento, porque às vezes quem faz não fala, né? Nós temos que ela começou um tratamento em janeiro de 2017, coincidentemente, após os fatos. A senhora soube disso? Não. Não. Após os fatos, então, ela foi procurar ajuda. Mas antes, a senhora sabe dizer se ela foi? Não tenho conhecimento. Muito bem. Vamos continuar agora. A senhora, alguma vez, nesses 3, 4 anos que a senhora trabalhou com ela, ela chegou para a senhora e contou algum caso que tenha mexido com ela, como esses que mexeu a senhora? Olha, deixa eu pensar aqui. Porque, assim, eu via ela só uma vez na semana. Então, ou seja, ela nunca contou para a senhora. É que a gente não hoje tinha... fui atrás de alguém, hoje atendi um caso assim. É porque a gente não tinha... Eu não tinha muito tempo, porque... Mas alguém contou para a senhora algum caso de repercussão que mexeu com ela? Não que eu me lembre. Tudo bem. Vou continuar agora. Em que momento a senhora tomou conhecimento dos fatos? Lá no Nucria. Qual fato? Nós estamos julgando hoje. Eu não estava lá mais. A senhora não estava mais? Não estava. Eu não estava lá mais. Tá. Eu tomei conhecimento pela televisão. Pela televisão. Nós temos, me parece que havia um grupo de WhatsApp do CRIA. Mas eu não estava lá. Eu sei. Onde às 9h40 já começa a pipocar notícias do acontecimento. 9h40. O fato teria acontecido 1h30 da noite. 9h40 no CRIA já estava comentando atrás da Kátia. Por que a Kátia não teria ido trabalhar naquele dia de manhã? Porque ela estava sobre... A senhora não sabe dizer. Eu não estava lá. Não estava. Ficou sabendo se ela teria ido trabalhar ou não? Com certeza, ela teria ido, porque ela sempre foi uma pessoa muito comprometida. Pois então eu lhe conto. Naquele dia, não sei porquê, talvez não era plantão dela, não foi o caso. Ela não foi trabalhar, somente acharam ela. Veja só, ela ficava de sobreaviso. Mas a própria delegacia, onde ela trabalhava, só foi localizá-la às 3h da tarde. A senhora sabe dizer onde ela estava? Então, vamos lá. A senhora conhecia ou conhece o namorado dela? Eu já vi ele. Como é o nome dele?
Não lembro. Valdeci. Isso. Sabe dizer o que ele faz da vida? Não. Sabe dizer se ele, na noite dos fatos, estava com ela? Não sei. Sabe dizer se ele já agiu como policial em algum evento? Não. Sabe dizer se ele, alguma vez, já foi pedir para baixar volume ali nas imediações, com um revólver em mão, com arma em mão? Não. A senhora tem conhecimento que ele responde a uma tentativa de homicídio aqui no Tribunal do Júri? Não. Agora, recentemente, em 2021? Não tem. Não tem. Muito bem. A senhora tomou conhecimento pelos fatos, através da televisão. Da televisão, eu estava viajando, eu estava de férias, e uma amiga minha me ligou e falou: você ficou sabendo? Eu falei: não. Ela falou: olha, aconteceu uma coisa assim. Aconteceu que um homicídio, onde a Kátia está envolvida. Aí eu falei: Um homicídio e a Kátia está envolvida. foi. Certo. Aí eu perguntei para ela: mas quem te falou isso? Ela falou assim: estão falando isso na televisão. Estou falando isso na televisão. Aí eu falei: Aí olha, a senhora, com certeza, ligou para a Kátia para perguntar se aquilo era verdade ou não. não liguei. Não ligou. Eu achei muito pouco provável que ela tivesse feito isso. Bom, mas algum dia a senhora conversou com ela. Eu conversei com ela. E aí, ela contou que foi ela que praticou o Não, homicídio? não perguntei sobre isso. Eu não tive. Não... Mas a senhora é investigadora de polícia, não é? Mas é um assunto bem. Mas veja, a senhora é investigadora de polícia. Sua colega é envolvida no... Mas eu não estou investigando esse fato. Mas a senhora foi como testemunha de defesa dela no procedimento administrativo. Fui. E lá, mesmo sendo convidada a ser testemunha, a senhora não quis saber sobre o que teria acontecido. Não. Por quê? Porque assim, Por que ninguém... Engraçado, todas as testemunhas de defesa, tanto no procedimento administrativo, tanto ouvidas aqui em juízo, nenhuma quis saber o que aconteceu. Porque assim, eu acho que é mera curiosidade. Eu não vou julgar esse fato. E também assim, eu achei constrangedor, assim, eu perguntar. Muito embora eu tenha ficado curiosa. Por que é constrangedor? Porque eu acho assim, não cabe a mim entrar num assunto delicado desse. A senhora tem algum receio que ela possa lhe fazer algum mal? A senhora tem algum receio que ela perca, tire a amizade da senhora? De forma alguma, assim. Na verdade, eu até me espantei quando ela me chamou na corregedoria. E eu também fiquei surpresa dela ter me chamado aqui. Muito bem. A gente não é amiga. Perfeito. Pois é isso que me chama a atenção, porque não veio nenhuma amiga mais íntima, o namorado não veio, a mãe não veio, que estava lá, que poderia falar, estava na casa, né? Vamos em frente. O que deu no procedimento administrativo que ela estava sendo julgada e a senhora foi testemunha? A senhora soube do resultado? Soube do resultado na Gazeta do Povo, eu acho. O que aconteceu? Que ela tinha sido exonerada. Exonerada. Escute, mas as provas contra ela são as mesmas daqui? Ou lá tem coisa mais? Eu não sei. Não tenho conhecimento as mesmas provas. do processo E administrativo. por qual motivo ela foi excluída? Por haver praticado um homicídio. Muito bem. Vamos falando aqui com a senhora Tatiana. Ela tinha viatura? A equipe dela, cada equipe tem uma viatura. Cada equipe tem uma viatura. E a equipe é formada por 2 pessoas. São 2 viaturas, uma para cada? Não, uma viatura só. E como que é digamos assim, o controle de uso dessas viaturas? Quem vai buscar quem, assim, na logística, para ir até a investigação. Certo. E a pessoa pode usar esse carro fora do serviço? Não. Não? Não. Por quê? É um bem público, né? É um bem público. A senhora sabe se nessa noite ela usou o carro? Não sei. Não sabe? Não. Ela usou. A senhora sabe qual foi a arma que ela utilizou para atirar? Se era a arma dela particular ou se era uma arma cedida pelo Estado a ela? Uma arma de fogo. Eu acho que
do Estado, né? do Estado. Eu só estou falando que eu vi na... A senhora tomou conhecimento que logo nos primeiros momentos em que saiu a notícia, que estava circulando no grupo do WhatsApp do Nucria, ela negou ser autora do disparo? Não tenho, porque eu não estava no grupo, nem na unidade Não, mas mais. eu estou contando para a senhora, não ficou sabendo que ela negou? Não fiquei sabendo. Muito bem. Por qual motivo ela deu o tiro na festa onde estava a vítima Rosaira? É uma pergunta? Por que ela deu tiro? Quero saber por que ela deu tiro. Você Sei. tem alguma justificativa para ela dar o tiro? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento? Não. Nada? Satisfeito. Assistência. Boa tarde, senhora Tatiana. Boa tarde. Chamo Edson Fax, sou advogado da assistente de acusação. Vou fazer algumas perguntas à senhora. Tá bom. Questões que a senhora levantou me chamaram um pouco a atenção. A senhora trabalha hoje no NUCIB. No civil. Investiga, entre outros crimes, crime de pedofilia. Pedofilia também. A senhora reputa num grau de gravidade com crimes sexuais contra a criança no mesmo nível, um nível abaixo? Como é que... É, de reprobabilidade, assim? Não, de O que que eu acho gravidade, de estresse, do policial, dessa questão que possa prejudicar, Eu não entendi a do pergunta. psicológico. Qual questão? A pedofilia é mais grave ou não que os crimes sexuais que você investigava na Nucria? Eu acho assim, como eu... Tem Olha. grau hierárquico entre esses dois crimes? É horrível do mesmo jeito? Como é que é? Então, a minha sensação, como eu disse no começo, é que, como eu não estou, assim, de frente com a vítima, ou a sensação de que a vítima vai voltar a viver com o agressor, que, na verdade, é crime virtual, o agressor dela seria o computador, por assim dizer. Então, a minha sensação é que é menos grave. Mas você tinha acesso a imagens assim? Hoje, não mais. Mas Hoje, tinha? Teve? Não tenho mais. Não tenho mais. Teve? Não tem mais, mas já teve acesso? Investigou No crimes Nucria, no sim. computador, fotos de crianças No nuas? Nucria, sim. No Nucria, sim. Lá não, porque... Você afirmou, Tatiana, que chegou a fazer acompanhamento psicológico. Quando é que foi isso? Foi a partir de dezembro de 2021. Eu ainda faço, né? Na época do Nucria. Foi nessa época que eu saí de lá. Eu saí em janeiro. Dezembro e janeiro. Entendi, a senhora trabalhou até janeiro de 2021. Acho que até janeiro de 2022. Eu não me falo, acho que é isso mesmo. A senhora, então, faz um acompanhamento psicológico. Lógico. Também em razão daquilo que vivenciou no Nucria. Eu faço em razão de várias coisas, né? Também Não em só razão. disso. Em razão de Não estou várias... excluindo outras possibilidades. Também em razão do que vivenciou no Nucria? Eu acho que somatiza tudo, né? O trabalho, o estresse, a falta de pessoal, enfim, também. Permita apenas um complemento. A senhora, esse tratamento que a senhora está fazendo já a senhora disse que procurou esse tratamento antes, né? Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Mas me parece que por um problema pessoal, mas também um pouco do estresse do trabalho. É que assim, eu me vejo como um todo, né? Sim. Então, se uma coisa me afeta, vai Eu afetando não vou as fazer outras. perguntas mais a respeito, porque eu quero respeitar a sua intimidade. Mas foi feito um diagnóstico do qual seria o seu problema, por exemplo, suicídio, algum transtorno, alguma síndrome? Ela falou que eu estava com estresse mesmo, Com estresse. agudo, Aham. relacionado ao trabalho. Certo, Assim, mas
resultaria em violência na senhora? Sim, a senhora poderia se tornar uma pessoa violenta? Ou a senhora cometeu atos de violência? Ela não me falou isso. Ela falou que eu precisaria me afastar, né? Tá certo. Você chegou a se afastar? Me afastei alguns dias. Alguns dias. Janeiro de 2022. Janeiro de 2022. Lembra quantos dias? Teve umas 3 semanas, eu acho. Aí você volta. Voltei. Começou a conviver com o ambiente de trabalho que o Nucria proporciona. Não, E é eu pesado. saí de lá. Saí de lá. Com agora, com o cyber, No ciber. o ciber Uhum. proporciona. Então, hoje eu trabalho mais na parte burocrática. Eu estou no cartório. E aí, porque eu tenho os cursos, eu faço as escutas especializadas. Mas eu não tenho mais acesso a esse material que você me perguntou. A senhora diz no seu depoimento, perante o conselho lá da Polícia Civil, no procedimento administrativo, que a Nucria é uma das unidades mais difíceis de atuar. Permite, excelência, eu ler um pequeno trecho para fazer um questionamento, e que inclusive foi necessário sair da referida delegacia após um tempo para poder sair daquela matéria, daquele estresse. Sim. O tempo que você ficou nesse ambiente estressante do Nucria, com essa matéria pesada, das mais difíceis de atuar, a senhora disparou arma de fogo contra alguém? Não. Sem mais perguntas. Questão pelo conselho? Direcionar a pergunta para mim, por gentileza. Tá até desligado. Excelência, eu gostaria de perguntar para a testemunha se em algum momento em que ela trabalhou junto com a senhora Kátia, se em algum momento a senhora Kátia teve se ela agiu de alguma maneira como em decorrência de alguma provocação, se ela agiu de maneira desproporcional ou desmedida, né? Entendi. Pergunta pode responder diretamente. Não. A Kátia era... Enquanto eu trabalhei lá no CRIA, era uma das pessoas mais doces que eu conheci e comprometida com o trabalho. Só isso. Chegamos então. Depoimento. A senhora está dispensada. A última oitiva nós vamos fazer por vídeo. Doutora Luciana, a doutora me escuta? Só um minuto, por favor. Sim, escuto. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, está bem de saúde? Estou bem, graças a Deus, recuperada. Perfeito. Vamos dar início à sua oitiva nesse momento. Sim. Que é a gravação. O nome completo da senhora, por gentileza? Luciana de Novaes. A senhora é delegada de polícia, Delegada de Polícia. atualmente lotada onde? Chefe da Divisão de Polícia Especializada. A senhora tem alguma relação de amizade ou inimizade com a senhora Kátia? Nem relação de amizade, nem inimizade. Trabalharam profissionalmente juntas, assim? Na delegacia? Sim, trabalhei junto com a Cátia, trabalhou junto comigo quando eu era chefe do Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime. Em decorrência disso, mantiveram um relacionamento mais próximo, assim, de amizade?
Não, não, Excelência, porque, na verdade, eu sempre tive um formato de trabalho, não costumo misturar minha relação de amizade com o trabalho com os policiais civis. Eu geralmente costumo manter uma certa distância. Certo. Fica nesse ato, então, compromissada a dizer a verdade. Eu passo imediatamente a palavra à defesa. O senhor está com o microfone? Tá. Se o senhor quiser, eu acho que podemos mudar até a câmera que a doutora possa lhe ver. Ou o senhor pode ficar aqui na frente. Ó, melhor esse microfone? Doutora Luciana, meu nome é Peter, eu sou advogado da Recate das Graças Belo. A senhora foi delegada no NUCRIA por quanto tempo, doutora? Você está me escutando? Se não me equivoco, eu acredito que 1 ano e 3 meses. A senhora podia nos descrever o trabalho do NUCRIA, como é que é, se é um trabalho tranquilo, se é pesado, se é estressante? O que exatamente o NUCRIA faz? O NUCRIA é uma unidade especializada focada em combater os crimes em que crianças e adolescentes são vítimas de crime. O NUCRIA ele acaba abarcando um maior número de crimes que envolvem crianças vítimas de violência sexual. Essa é a maior gama de crimes que acabamos investigando. É uma unidade que, com o decorrer do tempo, ela se torna pesada realmente na parte emocional do servidor. Tem que desenvolver um raciocínio muito racional para que, se você não se envolva emocionalmente nas questões. E lá sempre chegavam, na minha época, acredito que ainda chegam, crianças machucadas em situação de flagrância de crime, mesmo em que elas são vítimas. Crianças pequenas, machucadas realmente. Então, geralmente, a mulher sente muito, a policial mulher sente muito essas situações. Tem que ter um controle muito sério, emocional, para que não se exacerbere em algumas situações. Mas isso depende muito de cada servidor. Não posso dizer como é que cada um responde, né? Eu conseguia responder de uma certa forma um pouco mais racional, porque já era delegada há bastante tempo, então eu conseguia proceder dessa forma. Demais policiais eu não posso falar como o emocional deles era processado. A senhora chegou a trabalhar no grupo, no Recursos Humanos da polícia também, ou não? Então, logo após a chefia do NUCRIA, eu fui convidada a trabalhar no Recursos Humanos da Polícia Civil, onde trabalhei por 5 anos, como chefe do Grupo de Recursos Humanos da Polícia Civil. Eu tive acesso a uma lei, eu não sei se ainda está em vigor, se o Estado conseguiu derrubar. Então, a assistência, a necessidade do policial ter uma avaliação psiquiátrica e psicológica anual. A senhora tem conhecimento dessa lei? Eu posso passar o número. É uma lei de origem, iniciativa do delegado Braddock, que foi deputado estadual também. A senhora tem conhecimento? Eu me lembro realmente, era uma lei, era uma lei pequena, assim, o texto Sim. dela, o que me lembra, eu tenho uma questão de memória muito visual, era um texto pequeno que realmente ela previa que os servidores deveriam passar por uma avaliação psicológica anual. Mas na época nós não tínhamos essa estrutura, né? O Departamento da Polícia Civil, nem a Secretaria de Estado de Segurança Pública tinha essa estrutura para poder fazer a avaliação dos servidores. Existia uma lei, mas não existia estrutura para executar o que ela vigia. Então, a lei não era cumprida? Nós não tínhamos estrutura não tínhamos psicólogos e nem psiquiatra. Se nós quiséssemos que a Polícia Científica, que é o órgão oficial do Estado, que executasse esse tipo de trabalho, nós teríamos então que nos socorrer de psiquiatras ou psicólogos. Eu me recordo que na época que estavam no Recursos Humanos, em razão dessa lei, até para não sofrer alguma responsabilidade sobre isso, eu cobrei ao Instituto Médico Legal se eles tinham servidor para darmos vazão e cumprimento a essa lei.
E à época, não, realmente eles disseram que tinham apenas um psiquiatra, que, salvo engano, eu acredito que um mês depois, ou logo após, se aposentou. Então, o corpo de Estado realmente não tinha estrutura para fazer essa avaliação psicológica dos servidores à época. A senhora é delegada ou policial há quanto tempo? Eu sou delegada há completo 20 anos agora, no dia 3 de junho. Então, são 19 anos e pouquinho. Quase 20. Pessoa, mentalmente, quando saiu da escola de polícia, a atividade policial pode, de alguma maneira, ter afetado a senhora, o seu equilíbrio emocional, a sua saúde psicológica? Nos fale sobre esses 20 anos de carreira. Eu vou falar assim, da minha profissão, como eu tive meu currículo profissional, eu trabalhei durante 15 anos em unidades quase 15 anos em unidades de ponta, realmente, que é ali em contato com a população, e trabalhei por diversas unidades, como Delegacia de Homicídio, Divisão de Narcóticos, Delegacia do Adolescente Infrator. Foram unidades que, no interior, eu também fiz um trabalho que eu tinha encarcerado sob minha custódia. Antes de ser delegada de polícia, era advogada. Tive que realmente me tornar uma pessoa um pouco mais fria. Racionalizar muito para realmente não sofrer. Porque a vivência do dia a dia, o contato que o policial tem com a miserabilidade humana é muito difícil. E quando você tem também pessoas subjugadas, encarceradas sob tua custódia, em situação desumana, você se sente, infelizmente, como parte daquele efeito, que você também está subjugando aquelas pessoas. Então, foram situações que realmente me fizeram, e obrigatoriamente, para eu me salvar na profissão e continuar como delegada de polícia, eu tive que racionalizar, me tornar uma pessoa extremamente racional. É assim que eu me vejo hoje. Eu entendo, doutora, eu entendo. A senhora chegou a fazer terapia ou faz terapia atualmente? Fiz terapia num período da minha vida, cheguei a fazer porque tinha condições de fazer, sempre acreditei na terapia. Fiz terapia, fiz 4 anos com psiquiatra e 3 anos com psicólogo. Nunca precisei usar medicação, mas fiz terapia para cuidar realmente da minha saúde. Sempre acreditei nisso, isso foi um investimento pessoal. Isso patrocinado pelo Estado? Esses psiquiatras, psicólogos foram do Estado ou iniciativa? Não, fui eu que fiz, paguei as minhas custas. O Estado não deu amparo necessário? Está cortando. O Estado não deu amparo necessário nesse momento para a senhora, em relação a essas terapias, esses acompanhamentos? Não entendi a pergunta, doutor. Você pode repetir de forma inteira? Posso. A senhora comentou com a gente que a senhora fez terapia por iniciativa pessoal, e é uma coisa óbvia, mas o Estado não compareceu, o Estado não deu esse apoio, o Estado não patrocinou para a senhora. É isso? Foi particular o tratamento? Foi particular. Foi de forma particular. Doutora Luciana, Exatamente. eu requisitei, pedi para a Sua Excelência requisitar um relatório da Polícia Civil, e chegou esse relatório. Tipo, umas coisas que até me chocaram, não tanto porque eu imaginava também, o número de suicídios entre os policiais. Delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, um total de 10 suicídios nos últimos anos. E comentando com alguns servidores, o número de mortes... Doutora, é que cortou a pergunta. Então, o senhor falou sobre o suicídio, mas eu não entendi o teor inteiro da pergunta. O senhor pode repetir, por gentileza? Doutor, eu ainda não terminei a pergunta, eu só estava comentando sobre o número de suicídios. A senhora tem conhecimento dessa média no nosso meio policial? Número de policiais que se suicidaram? Se eu tenho conhecimento, de cor eu não tenho conhecimento, mas nós, quando estávamos no RH, nós sempre fazíamos um controle do número de policiais que eram acometidos por esse fato, pelo suicídio. Nós tínhamos sempre, o RH da Polícia Civil tem esse controle.
Doutora, e o número de afastamento de policiais por problemas mentais, problemas de desajuste, desequilíbrio, como é que é na polícia? Do tempo que a senhora estava no lugar, era alto, era tranquilo, era normal? Olha, com o decorrer do tempo, como eu fiquei durante 5 anos, deu perceber que sempre houve um aumento de afastamentos em razão de questões psíquicas. Isso sempre é um decorrer e vem aumentando. Tanto é assim que no ano passado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, finalmente, ela conseguiu implementar o sistema Prumos, que é um sistema de atendimento policial civil. Hoje tem esse suporte. Hoje não estou mais na Secretaria de Segurança, eu estive o ano passado, mas se eu me recordo, nós temos suporte nas grandes cidades, Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, se não me engano. Hoje o Estado dá esse suporte psicológico para os servidores. Foi aberta essa possibilidade. Mas à época isso não existia, mas em decorrência do crescer, das necessidades, verificando que os servidores realmente são acometidos, geralmente por casos de depressão, é que o Estado investiu nesse programa Prumos, que foi o ano passado que ele teve a implementação dele. Então, a partir do ano passado? A partir do ano passado. Tá. Eu estou quase concluindo, doutor Luciano. Nesse relatório também constam o efetivo existente e os cargos ocupados. De um modo geral, menos da metade do efetivo existente é ocupado. A senhora tem conhecimento sobre a defasagem de servidores, delegados, escrivães, investigadores na Polícia Civil do Paraná? Na verdade, hoje o quadro de servidores, nós acredito que nós sejamos hoje em torno de quase 4.000 servidores. De 2018 para cá, tem havido um maior investimento do Estado na reposição de servidores. Havia até o ano de 2018 uma grande defasagem em relação a escrivães, inicialmente. Foi aberto um concurso para escrivães, na qual, inclusive, eu fui presidente da banca. Agora, nesse ano, houve a prova para investigadores, papiloscopistas e delegados de polícia, exatamente para repor essa defasagem. Porque o nosso quadro de servidores é previsto um total, se não me engano, que não tenho o relatório na minha mão, mas é em torno de previsão de 7.000 e nós somos em torno de 3.800, 4.000 hoje. Então, realmente, agora o Estado tem investido nessa reposição. Havia uma defasagem e o Estado tem investido nessa reposição, com novos concursos. A senhora falou que a partir de 2018, né, começou a ter essa questão no quadro. Exatamente. Tá. Doutora Luciana, perfeito. Em relação a Cátia, a senhora foi chefe dela. O que a senhora pode nos dizer em relação a Cátia, como policial é? No período em que fui chefe da Cátia, eu não, como servidora, ela era uma servidora exemplar, ela não faltava ao trabalho, era cumpridora de ordem, fazia os relatórios. Eu não tinha reclamações da Cátia, nenhuma reclamação no trabalho dela. Eu tinha outras 2 colegas que trabalhavam comigo também, as outras 2 delegadas que coordenavam as investigações também. Eu não tinha reclamações da Cátia. E nem as relações interpessoais com ela, com os demais servidores. Isso é uma coisa que geralmente ocorre. Eu não tinha reclamações dela. A Cátia era uma servidora, no CRIA, ela era uma servidora exemplar. A senhora teve conhecimento que o pai dela sofreu por quase 1 ano de câncer terminal, chegou a falecer? Não, na verdade, eu só vim saber desse fato, que o pai dela estava cometido dessa doença, em razão do episódio que ocorreu e que ela hoje está sendo acusada por esse crime, né? Só soube depois. Não enquanto ela trabalhava comigo. Doutora Luciana, a época dos fatos, na época que a senhora foi delegada, um policial, um investigador, ou seja, um policial da delegacia, que chegasse para a senhora, doutora, eu não estou bem psicologicamente, ele poderia recorrer a alguma instituição, algum órgão da Delegacia de Segurança para ser afastado, socorrido, atendido? Qual era o procedimento? Na verdade, a rotina que nós tínhamos quando acontecia esse tipo de situação era solicitar que o servidor procurasse às próprias custas um atendimento clínico,
ou geralmente psiquiátrico, para que conseguisse um afastamento através da perícia do Estado, que é a divisão de perícia médica do Estado. Era essa situação. Nós conseguíamos colocar o servidor, ele num afastamento de licença, mas não colocá-lo ele em tratamento. Somente isso. Entendi. Doutora Luciana, eu quero agradecer e espero que a senhora se recupere rapidamente e que fique preste bons e grandes serviços à nossa polícia ainda. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor, para falar. Doutora Luciane, está me vendo aqui? Levantei a mão. Sim, olá. Boa tarde. Doutor Marcelo Bauser, promotor de justiça. Doutora Luciana, eu vou aproveitar o gancho da última pergunta que foi feita pelo doutor Peter, relativa ao fato da Kátia ser sua funcionária. O doutor Peter perguntou para a senhora se a Kátia buscou algum auxílio. Aliás, desculpa, ele fez a pergunta mais genérica. Ele perguntou se algum policial, sobre a sua responsabilidade, solicitasse de atendimento, né, a quem ele teria que buscar. Eu vou fazer, e a senhora mencionou que seria orientado a procurar um tratamento particular, né? Eu vou fazer a pergunta mais específica. Se alguma vez a Kátia procurou a senhora, na qualidade de superior hierárquica dela, para reclamar, seja do serviço, seja de alguma situação pessoal, ou, enfim, por algum outro problema de saúde que ela estivesse passando. No período em que a senhora foi chefe dela, ela alguma vez lhe procurou? Não. Não. Caso, eu, conhecendo a senhora, conhecendo como é o tratamento que o Nucria presta às pessoas que procuram o Nucria, né? Eu acredito que caso ela procurasse a senhora teria algum problema em aconselhá-la ou afastá-la das funções? De forma nenhuma. Na verdade, eu procederia dessa forma. Perfeito. Eu orientaria ela a procurar o médico, nós encaminharíamos ela à perícia médica, para o que dentro do que eu pudesse auxiliá-la era colocar ela em afastamento das atividades, Isso. então, colocá-la à disposição dos recursos humanos, da Polícia Civil, para que daí se tomasse as medidas corretas. Eu acho que a senhora faria isso não só na qualidade de chefe, mas também como pessoa, como mulher, como amiga. Com certeza. Perfeitamente. Vamos continuar nisso aqui. Todas as testemunhas de defesa, colegas de trabalho que compareceram nesse processo para depor, dão o mesmo perfil de Kátia. Uma pessoa doce, uma pessoa calma, uma pessoa fina no trato com as pessoas. Nenhuma pessoa testemunhou qualquer atitude agressiva dela, seja com quem for. A senhora confirma isso? Confirmo. Então, eu não sei se a senhora ficou sabendo, mas a defesa solicitou que ela fosse submetida a um exame psicológico. Ficou sabendo? Não, não soube. Então, e chama a atenção que nessa entrevista de algumas horas que esse psicólogo, médico, enfim, teve com a Kátia, ele diagnosticou, digamos assim, que ela é incapaz de entender o caráter ilícito do fato. A senhora, como delegada, manteria uma pessoa incapaz na sua delegacia? Eu não entendi. Você pode concluir o final ali para mim? O médico perito disse que ela era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, vamos falar no popular, que ela era louca. A senhora alguma vez viu esse perfil dela ou não? Na Kátia? Como uma pessoa louca? Isso.
De forma nenhuma. Até Então- porque se tivesse uma pessoa com esse perfil trabalhando comigo, não estaria trabalhando comigo. Exatamente. E aí ele chama isso de TEI, transtorno explosivo intermitente. Para que a senhora possa entender o que é isso no popular, é a síndrome do Hulk. A senhora já ouviu falar da síndrome do Hulk? Não, nunca ouvi falar. É quando a pessoa tem um histórico, desde a sua infância, de ser provocada, ser magoada, ser colocada em uma situação que não lhe seja a seu agrado, ela explode. Ela agride, ela xinga, ela, inclusive, agride animais, etc., quebra as coisas dentro de casa. A senhora alguma vez tomou conhecimento que a Kátia, durante toda a sua vida, alguma vez fez um desses atos? Sim ou não? Cortou a ligação. A senhora quer que eu repita? Não, eu entendi. Se eu vivenciei alguma situação da Kátia, o período que ela trabalhava comigo, alguma situação de explosão dela. Não, eu nunca presenciei. Nunca soube, no período que ela trabalhou comigo, que isso ocorreu. Perfeito. Então, nós temos que a Kátia é normal, totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos. Considerando que ela é capaz, inclusive passou num concurso para a polícia, ela tinha porte de arma e sabia utilizar arma de fogo? Enquanto a Kátia trabalhava comigo, ela era uma policial apta. Sendo uma policial apta, ela poderia perfeitamente utilizar a arma de fogo. Perfeito. Enquanto ela estava trabalhando comigo. Ou seja, ela tem conhecimento do manuseio e utilização do armamento. Sim. Nós consideramos, nós consideramos uma situação. Servidor policial em atividade normal é o servidor policial que é apto para utilizar arma de fogo. Perfeito. Ele vai essa nomenclatura do lado dele, inclusive na ficha funcional dele. De servidor em atividade normal. Perfeito. Então, à época, a Kátia era uma servidora que estava em atividade normal, então ela trabalhava em atividade operacional no CRIA, na parte investigativa. Perfeito. É correto dizer que esta arma acautelada pelo Estado ao servidor policial deve ser usado para proteção a si próprio ou de terceiros? Sim, com certeza. A senhora poderia nos dizer, então, se a Kátia se utilizou do armamento nessas condições de proteção de si própria ou de terceiros? A época, aquilo que eu digo, né? A época em que ela trabalhava comigo, por estar em situação normal, ela era uma pessoa apta para preservar a própria vida, uma legítima defesa, se assim fosse, ou uma legítima defesa de terceiro. Perfeito. Eu estou perguntando agora com relação ao disparo que ela efetuou na data de 23 de dezembro de 2017. Esse disparo que ela fez em que condições? Eu não posso afirmar que isso eu não posso afirmar, porque foi uma situação em que eu desconheço todo o contexto fático. Perfeito. Então, eu não posso afirmar em que condições que ela fez esse disparo. A senhora... Tem condições. Perfeito. A senhora desconhece o conteúdo fático. Vamos lá. A senhora sabe dizer quem que indicou ela como sendo a pessoa que atirou? Se foi ela mesma que se... O senhor pode repetir a pergunta? A pergunta que faço à senhora é: a senhora sabe dizer quem indicou ela como sendo a autora do disparo? Ou se ela mesma compareceu perante a autoridade policial se apresentando como autora do disparo? Se eu compreendi a pergunta, é que se a Kátia foi autora do disparo
que eu tive conhecimento de que ela foi autora do disparo por mídia. Soube por uma... a primeira notícia que eu tive é que foi por uma reportagem na televisão. Perfeito. Eu sabia que era uma policial que tinha feito o disparo e logo em seguida eu vinha saber que era a Kátia. Isso. Então a senhora não sabe dizer se ela se entregou confessando o disparo ou se a polícia, em investigações, chegou a ela como autora dos disparos. Isso eu desconheço, mas não sei se foi por confissão ou se foi em decorrência de um trabalho investigativo. Não sei. A senhora sabe dizer se na residência de onde ela residia, né, no caso onde ela morava, e de onde saíram os tiros, haviam mais pessoas na casa? Cortou a ligação, doutor? Eu vou repetir a pergunta. A senhora sabe dizer se no momento do disparo, dentro da residência da Kátia, haviam mais pessoas? Desconheço. Não sei, eu não sei as situações que envolveram todo o crime. Eu desconheço a circunscrição dos fatos, entende? Perfeito. Não sei. Mesmo como delegada de polícia, a senhora não se interessou em saber a verdade dos fatos? Como delegada de polícia, eu não poderia interferir na atuação de outro colega responsável pela investigação dos fatos. Então, quando não é na minha seara de trabalho, eu me limito àquilo que são as minhas atribuições. Então, nessa qualidade, a senhora conhece o doutor Fábio Amaro, que foi o delegado que presidiu o inquérito? Conheço. Conhece o doutor Jaime da Luz, que foi o relator do procedimento administrativo? Ele foi o relator? Não, o Fábio Amaro foi o relator? Não, Fábio Amaro foi o presidente do inquérito. Cortou a ligação, doutor. E Jaime da Luz foi o relator do procedimento administrativo. Conhece os dois? Só escutei o Fábio Amaro. Você pode repetir de novo, por favor? Desculpe. A senhora conhece o doutor Fábio Amaro? Cortando. A senhora conhece o doutor Fábio Amaro? Sim. A senhora teria alguma ressalva com relação ao trabalho realizado por ele? Não. Doutor Jaime... O Fábio Amaro é um delegado exemplar. Doutor Jaime da Luz, conhece? Conheço. Alguma ressalva com relação ao trabalho do doutor Jaime? Nenhuma. Perfeito. Doutora, a Kátia, fora de serviço, poderia se utilizar de uma viatura descaracterizada? Não escutei. A Kátia? Poderia, fora do serviço, se utilizar da viatura descaracterizada? Se ela poderia estar fora do serviço descaracterizada? Não entendi. Eu repito, doutora, a pergunta do promotor é se ela poderia estar fazendo uso de uma viatura descaracterizada fora do serviço. Não, de forma nenhuma. Os servidores utilizam os veículos para a execução do trabalho. Perfeito. Então, eles utilizam todos os veículos somente para a execução do trabalho. Fora disso, não. Não é permitido. A senhora conhece ou já ouviu falar do namorado, o companheiro dela, Valdecir? Não, senhor. Com relação agora aos motivos que levaram a Kátia a utilizar da arma de fogo do Estado neste fato, a senhora tomou conhecimento quais foram os motivos que levaram ela a usar a arma de fogo? O que eu soube, os motivos que eu soube foram só por mídia. Entende? Eu não, como eu falei, eu desconheço realmente os fatos, porque como havia outros colegas, outros delegados envolvidos na investigação, eu desconheço. Então eu não posso emitir nenhum tipo de opinião sobre motivo, intenção. Eu acho extremamente delicado, porque o que eu soube foi por matéria televisiva. Perfeito, perfeito.
A senhora sabe dizer quantos tiros ela efetuou, então? Não Também. escutei? A senhora também não sabe dizer quantos tiros ela efetuou. Não sei também. Não sei. Vamos falar na prática. Quando o policial recebe uma arma em cautela do Estado, no caso, uma .40, com capacidade para 10 tiros, confirma? Uma .40. Doutora, a senhora recebeu do Estado uma pistola .40? Sim. O pente da sua pistola tem capacidade para quantos tiros? Se eu não me equivoco, 9 tiros. 9 tiros. Mais um na agulha. Confirma? Isso. 10 tiros. O policial, na prática, utiliza o pente totalmente carregado ou descarregado? Sim. Sim, o quê? Carregado ou descarregado? Se o policial utiliza o pente carregado, sim, por segurança e cautela, ele deve utilizar o pente carregado. Certo. Se o pente da pistola tem capacidade para 9 disparos, a senhora sabe dizer por que ela apresentou a pistola com apenas 2 cartuchos intactos? Não posso dizer o motivo porque ela apresentou somente 2 cartuchos intactos. Se ela foi descuidada e não carregou com 9, como deveria, por cautela, um policial carregar com 9 tiros, não sei o motivo. Ou se ela efetuou o disparo. Então é uma coisa, é suposição, eu não posso imaginar por que ela não estava com o cartucho, com o carregador completo. Não posso afirmar. Respondeu a minha pergunta, muito obrigado. Essa continuação, doutor? Sem perguntas, senhor. Uma questão pelos jurados. Encerramos, então, o depoimento. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Desejo melhoras no Covid. Vamos a conversar se necessário. Obrigado. Muito obrigada. Fazer uma pausa Até logo. de 30 minutos para alimentação dos jurados, descanso. Na sequência,